causais e consecutivas. Bora lá. A gente acabou, no último vídeo, a gente acabou de resolver uma questão em que a VUNESP, que é banca que um dia foi fácil, mas não é mais, ela faz umas questões muito legais de conectores. Você percebeu? Então, ela coloca preposição, conjunção e o candidato tem que ver o valor semântico. Ver o valor semântico é muito difícil, você tem que ler o período. Eu até brinco aqui, tá todo mundo resolvendo questão aqui na pressão. A galera que assiste ao vivo, a galera não tem tempo de ler não, é pressão. Veja, é difícil pra caramba fazer assim. Difícil a beça. Mas o que você está aprendendo? Mesmo na pressão, você está aprendendo a identificar os valores semânticos dos conectivos. É isso que é a aula. E é importante que você entenda que a gente está fechando a aula de conjunção e você já teve a aula de preposição. Lembra quando você teve aula de preposição no curso? Que eu falei, olha, preposição e conjunção são conectores e caem muito nas provas. E você está entendendo que é isso que as bancas pedem. O valor da preposição, o valor da conjunção. Você acabou de ver uma questão da VUNESP em que ela traz preposição numa alternativa, conjunção na outra. É isso. O que elas têm em comum? Sentidos. Elas trazem sentidos de causa, consequência, concessão. Tanto a preposição como a conjunção. Comece a entender, a cair essa ficha. Cara, você não fez questões aqui comigo hoje em que a banca troca uma preposição por uma conjunção? Pode trocar? Pode! Então, Adriana, a preposição faz o que a conjunção faz? Sim, ela traz valores semânticos. Só que quando você troca uma pela outra, você tem que mexer na estrutura da frase. Lembra? A gente já fez isso. É disso que a gente está falando. Agora a gente vai fechar a aula. Confia em mim. A gente vai fechar a aula. Mas não vai acabar aqui. Eu preparei uma aula na continuidade, já que se você me perguntar, Adri, qual é o assunto mais importante de morfologia? Eu vou te falar 2, verbos e conjunções. A gente está fechando, e se você tiver que escolher um dos 2 antes da prova, você só tem você só pode estudar um. De tudo que a gente estudou em morfologia, a gente está fechando morfologia. Se você tiver que escolher um, escolha esse, conjunções. A gente está fechando um dos assuntos mais importantes do seu concurso. Então, a gente tem que praticar mais. Na próxima aula, você vai receber um listão de questões para a gente poder aprofundar antes de falar de outra coisa. Mas essas são as últimas, causais e consecutivas. Depois é treino, tá bom? Causais e consecutivas. Causais. Causa é um fato que faz com que outro ocorra. Causa é um fato que faz com que outro ocorra. Causa é um fato que faz com que o outro ocorra. Repita comigo. Causa é um fato que faz com que o outro ocorra. São elas porque, que, como, porquê. Como quando foi igual a porquê. Pois que, uma vez que, visto que. Por quanto é igual a porquê. Por quanto é igual a porquê. Não confunda por quanto com quanto. Com quanto é concessiva. Por quanto é igual a porquê. Com quanto. Lembra? Repita comigo, mesmo que você já esteja destruído e cansado. Com quanto é igual a embora? Por quanto é igual a porquê? Por quanto é igual a porquê? Por quanto é igual a porquê? Com quanto é igual a embora? Tem que decorar, que isso cai muito em prova. Por quanto é igual a porquê? Tá bom. Ela não fez a pesquisa porque não dispunha de meios. Isso é a causa. Qual foi a causa para ela não fazer pesquisa? Não dispor de meios. Isso é causa, tá bom? Causa é um fato que faz com que o outro ocorra. O fato de não dispor de meios fez com que ela não fizesse a pesquisa. 2 coisas que podem pegar em prova das causais. 2 coisas. A diferença entre causa e consequência e a diferença entre causa e explicação. São 2 coisas só. Lembra que eu estou te dando um curso de teoria, você está anotando tudo porque depois eu vou cobrar. Não tá assim, a Adriana tá falando essas coisas, mas eu não vou anotar não, porque deixe que ela faça aí o que ela tem que fazer e eu vou ficar aqui só comendo pão. Não, você tá anotando tudo porque depois eu vou vir só te jogando na parede, cobrando tudo isso. E nada de dizer pra mim assim, esqueci ou não anotei porque estava comendo pão. Não confunda a causa com a explicação e não confunda a causa com a consequência. São essas as 2 confusões que a galera mais faz.
A confusão entre causa e explicação e a confusão entre causa e consequência. Nas provas de concursos, a segunda é que pega mais. A primeira não pega tanto. Até porque, vou te dizer, eu que vivo disso, que estudo isso há não sei quantos anos, vou te dizer, a diferença entre causa e explicação é discutível. Há autores que são os caras, que questionam isso, que falam assim, para com isso, causa e explicação são paráfrases. Então, no fundo, as bancas não podem explorar muito isso não, porque no fundo, se você for procurar os grandes autores, eu tenho que falar isso para você aqui, porque eu estou gravando um vídeo, um curso completo disso, no fundo, elas são sinônimas. No fundo, ou seja, se você for atrás dos linguistas, eles vão dizer que elas são sinônimas. Entretanto, nas provas de concurso, de vez em quando vem uma banca chata com essa bobeira de perguntar se é causa ou se é explicação. Eu digo bobeira porque, em tese, não deveriam perguntar isso para o candidato. Aí, quando o cara perguntar se é causa ou explicação, aí eu tenho um macete para isso, só se te perguntarem. Se te perguntam, Adriana, por que você está falando isso só se te perguntarem? Porque tem aluno que adora esse negócio de causa e explicação até quando não perguntam. O aluno começa a viajar na questão. Ah, eu errei a questão porque eu achei que fosse explicação. Mas nem havia isso na opção ali. Vou repetir. A diferença entre causa e explicação não é tão abordada nas provas de concurso, porque as bancas de alto nível sabem que, para os grandes linguistas, não haveria diferença. Porém, vou te falar a diferença. Na prática, a diferença qual é? Na prática, não a diferença em tese, mas a diferença na prática. Causa é causa, explicação é explicação. Não, mentira, vou te explicar. A diferença entre uma e outra é... Bom, primeiro, por que elas confundem? Ó, deixa eu voltar aqui. Por que elas confundem? Causas... Vou repetir, eu estou colocando aqui no vídeo a diferença entre causa e explicação, embora isso não seja pedido tanto em prova, mas como é um curso completo eu tenho que falar. Qual é a diferença entre causa e explicação? Primeiro, vamos ver quais são as semelhanças. As semelhanças, por que a gente confunde? A gente confunde porque as listas são iguais. Listas iguais, exceto como, o como. O como é o único que só pode ser causal. Só pode ser causal. A lista é a mesma. As listas são iguais. Ou seja, se você for pegar a lista das causais, porque, que, pois que, uma vez que, visto que, por quanto, já que... Todas essas conjunções, pois que, visto que, já que, por quanto, elas estão na lista das explicativas. São idênticas. Só o como que não está na lista das explicativas. O como é o único que só pode ser causal. Entendeu? Então, essa é a semelhança. Semelhanças. Listas iguais. Tá bom. Diferença. Qual é a diferença, Adriana? Já entendi qual é a semelhança. Agora eu vou entender qual é a diferença. Qual é a diferença? A diferença é... Causa é causa, explicação é explicação. Não, a diferença é, pergunte primeiro se é causa. Pergunte primeiro se é causa. Só será causa se houver um efeito. Estou até escrevendo isso. Se houver consequência, tá bom? Então, primeiro você pergunta se é causa. Tem consequência? Tem, então é causa. Não tem consequência? Então não é causa, tá? Então lembra aquela história? Vou te dar um exemplo clássico da gramática. Ó. Choveu, pois o dia foi quente. Copia essas duas frases. Choveu, pois o chão está molhado. Qual é a diferença de um e de outro? Qual é a diferença de um e de outro? Vem, tá? Qual é a diferença de um e de outro? Choveu, pois. Tudo bem? É o Brunão que está agitando esse... Olha só, professor Bruno Lima, aparecendo numa aula em que a gente está falando da diferença de causa e explicação. Para agitar o meu chat, você suma daí, porque já está todo mundo falando do abadá do Brunão. Que abadá do Brunão o quê? Brunão vai sossegar, porque não tem esse negócio, a gente está em plena pandemia. Palhaçada do Brunão. Tá? Palhaçada, tá bom? Então,
Vambora, todo mundo concentrado de novo na aula. Tirando essa onda aí de abadá. Que abadá o quê? Não vai ter carnaval pra ninguém. Brunão o quê? Eu, hein? Bobeira. Brunão vai ficar aí trabalhando, que ele tá cheio de trabalho, tá? Tudo bem? Então tá, vambora. Tchau, Brunão. Ó, sossega aí que eu tô dando minha aula aqui. E os alunos já estão agitados, eu quero ir pro carnaval, perdi a sanidade. Que perder a sanidade? Eu tô falando da causa e da consequência e você tá aí pensando no abadá? Pô, é isso que vai cair na tua prova, causa e consequência. Volte pra cá. Tô cansado, morgou? Cara, o mais importante tá agora, tá bom? Então vem. Ó, diferença entre causa e explicação. Diferença entre causa e explicação. Então vem comigo. Qual é a diferença? A diferença é se... Olhe, primeiro pergunte se é causa. Depois pergunte se é explicação. O fato de o dia ser quente fez com que choveu? Sim. Então é causa. Ó, o fato de o dia ser quente fez com que ocorresse a chuva? Sim. Então é causa. Só será causa se houver uma consequência. Vamos lá, agora eu vou perguntar. O fato de o chão estar molhado fez com que chovesse? Não, então não é causa. Se não for causa, será a explicação. Se não for causa, será a explicação. Tudo bem? Então, olhe pra mim, olhe pra mim, olhe pra mim. Tô brincando, tô descontraindo porque hoje a aula foi punk, né? E o professor Bruno, tá? Amigo querido, não tô com ciúmes não, mas tá com palhaçada de falar pros meus alunos de abadá no final de uma aula tão pesada. Então, ó, tchau, Bruno. Ó, então, quando é causa, há um efeito. Adriana, então é assim, eu olho pro pois, pro porquê, pro uma vez que e pergunto se é causa. Se for causa, não será explicação. Se não for causa, será explicação. O pois ou é causal ou explicativo. Agora presta atenção que eu vou falar que parece brincadeira, mas é sério. Se não for causa, será explicação. Não pode ser outra coisa. Adriana, o pois não podia ser consequência, tipo o chão estar molhado é consequência de chover? Não, porque o pois, no início da oração, ou é causa ou é explicação. Ou ele é causa ou ele é explicação. Entendeu? Então, é isso que vai te ajudar nas questões. Eu tenho que classificar o pois, uma vez que, visto que, já que, o porquanto. E eu aprendi que eles estão nas duas listas, causais e explicativas. Ferrou! Como é que eu vou saber se é causal ou explicativa? É assim, primeiro você pergunta se é causa. Só será causa se houver consequência. Não há consequência, então não é causal, é explicativa. Se não for uma, é outra. Porque essas conjunções só podem ser essas duas coisas. Entendeu? E a última coisa que você tem que saber de causa, confia em mim, tá acabando, mas o que eu tô falando agora é o mais importante. Cuidado para não confundir a causa com a consequência. A última coisa que pega em prova da causa, a primeira coisa eu já falei, causa versus explicação. A segunda coisa é causa versus consequência. Isso pega pra caramba em prova, ferrou. Como é que eu faço, Adriana, para não confundir a causa e consequência? Primeiro, por que eu confundo? Porque elas vêm sempre juntas. Sempre juntas. Elas sempre aparecem juntas. Uma pede a presença da outra. Elas sempre vêm numa relação lógica de o fato de fez com que. Adriana, ferrou, entendi, por isso que eu confundo. Eu perco a coordenação motora. Eu olho para uma e eu olho para a causa e chamo de consequência, e eu olho para a consequência e chamo de causa. Como é que eu faço? Você entendeu? Então, o que elas têm em comum? Elas vêm sempre juntas. Como é que eu vou saber a diferença? Como é que eu faço para não confundi-las? A diferença? Você vai saber o seguinte. Duas coisas vão te ajudar a identificar a diferença. Primeiro, organize cronologicamente os acontecimentos. Anote isso daí, porque depois eu vou te jogar no paredão e vou fazer um monte de questões. E vou cobrar tudo isso que eu tô falando. Organize cronologicamente os acontecimentos. Ou seja, quando você estiver para confundir, quando você estiver surtando, lembre-se de que
Primeiro vem a causa na cronologia e depois é que vem a consequência, o efeito. Isso te ajuda. E a segunda coisa que vai te ajudar é aquele mantra que eu te ensinei hoje. Lembre que na hora de classificar a conjunção, na hora de dar um nome, você vai lembrar um mantra. A conjunção recebe o nome da ideia que vem depois dela. Pronto, falei tudo. Essas duas coisas vão te ajudar a identificar a diferença entre a causa e a consequência. Primeiro, na linha do tempo, a causa acontece primeiro, a consequência acontece depois. Segundo, na hora de classificar a conjunção, porque elas vêm sempre juntas, esse que é o problema, o cara se enrola na hora de ler. Você vai olhar para a oração que vem depois. Então eu tenho que classificar esse que. Eu quero saber se esse que é causal ou é consecutivo. Eu olho para o que vem depois. O que vem depois é a causa, então ele é causal. O que vem depois é a consequência, então ele é consecutivo. Só isso. Só isso, vambora fechar? Vambora fechar, que eu não vou nem resolver as questões, que depois eu resolvo as questões quando você tiver recuperado a sanidade. Vambora fechar. Causais e consecutivas. Ó, ele não fez a pesquisa porque não dispunha de meios. O fato de não dispor de meios fez com que ela não fizesse a pesquisa. O fato de fez com que causa e consequência. Essa é a causa e essa é o efeito, essa frase é o efeito. Tá, como é que eu sei que essa é a causa e essa outra oração é o efeito? Porque a causa acontece primeiro. Primeiro não dispõe de meios, depois não fez a pesquisa. Não esqueça, cronologicamente, a causa acontece primeiro, a consequência acontece depois. O que acontece primeiro? Primeiro não tem dinheiro. Depois não faz a pesquisa. Se acontece primeiro é a causa. Adriana, por que essa conjunção é causal, minha filha? Porque o que vem depois é a causa. A conjunção recebe o nome da ideia que vem depois dela. O que vem depois é a causa. E aí, vambora. Ó, vambora só fazer essas aqui. Tá, Adriana, eu tô cansado. Que cansado o quê? Que cansado o quê? Bora lá, tá acabando, questão 30. São só 250 questões. Na frase, como pai e filho conversam entre si, fica claro na tirinha que se trata de uma relação entre os membros de uma família. A palavra em destaque expressa sentido de, ó, como pai e filho conversam entre si, fica claro, ó, o fato de eles conversarem entre si, fica claro na tirinha que se trata de uma relação entre os membros de uma família. O fato de eles conversarem faz com que fique claro que seja uma relação familiar. O fato de faz com que, esse negócio de fato de faz com que salva. É causal. Na próxima aula eu vou resumir o como para você, que o como você já viu, ele pode ser tudo, né? Questão 31, vem, questão 31. Mais uma, ó. A reunião não foi das mais frutíferas, já que os dois eram incapazes de conversar. O fato de os dois, fique usando esse o fato de, fez com que isso vai te ajudar a não esquecer mais, ó. O fato deles serem incapazes de conversar fez com que a reunião não fosse das mais frutíferas. O fato de fez com que causa, coisa linda, resposta letra C. Bora mais, questão 32. Aqui, questão parece cansativa, difícil, mas é fácil. Confia em mim. Assinale a alternativa que reescreve corretamente, preservando suas relações semânticas à frase. Como a escola é o lugar onde os alunos ganham conhecimento, então, o professor é a chave para um aprendizado de sucesso. O fato de a escola ser o lugar onde os alunos ganhem conhecimento faz com que o professor seja... O fato de faz com que causal. A banca quer um outro causal. Cara ficaria em dúvida entre A, porque uma vez que é causal. Letra B, visto que ferrou é causal também. Então, ficaria em dúvida entre A e B. Assim que não rola, porque assim que é temporal, ó, caso é condicional, embora é concessiva. Ficaria em dúvida entre A e B. Ah, vou comparar A e a B. Tá vendo esse então? Conclusivo? Se não,
e portanto. Ó, o que vai decidir é essa última aqui, ó. Esse então não é então conclusiva? Vou usar o senão? Não, senão é igual a porém. Senão é porém, é oposição. Vou usar um portanto. Resposta, letra B. Tudo bem? Tudo bem, Adriana, eu vou aprender isso resolvendo muitas questões. Agora é treinar. Questão 33, a frase abaixo em que o conectivo como mostra valor de causa, o fato de faz com que, o fato de faz com que, o fato de faz com que. Bora lá, a prova não saiu como ele desejava. Não saiu conforme ele desejava. Conformativa, não é? Letra B. O autor passou a ser visto como um gênio. Em conformidade, não. Em comparação. Então, ó, esse é... Deixa eu ir colocando para você aqui, ó. Conformativo. Comparativo. Tudo bem? C. O fato de fez com que? O fato de se ferir no acidente fazia com que andasse devagar. Resposta, letra C. Espero que tudo corra como planejado. Esse como é igual a conforme planejado. E agiu como bandido. Esse como é conjunção comparativa. Tudo bem? Olhe para mim. Parem de chorar no chat, tá? Vou fechar a aula falando da última conjunção. Acabou, porque eu já falei dela. Vou falar agora e vou parar aqui. E você vai resolver questões depois. Você vai terminar esse material. Eu vou acrescentar um novo material com todas as conjunções misturadas. Você vai ver que tem CESP. Aí eu vou te dar um tempo para refletir sobre tudo que conversamos hoje, tá? Para depois a gente treinar. Você fez as anotações, você está preparado. Agora é só rever as anotações, tá bom? Vamos embora fechar com as consecutivas. As conjunções consecutivas são aquelas que introduzem a consequência. De sorte que, de modo que, de forma que, atenção a elas, elas caem muito em prova, decore esse negócio. E o que? Atenção ao que? Quando o que vier antecedido de tão, tanto, tão que, tanto que. Tudo bem? Tão que, tanto que. Estudou tanto que a consequência foi, tá? Consecutiva. Tá bem? Acabou. Próxima aula eu corrijo isso tudo. Você vai fazer as questões, os exercícios. Chega que você precisa de um tempo para digerir isso daí, tá? Mas é digerir mesmo. Reveja as anotações, assista novamente ao vídeo, para a gente poder investir naquele assunto. Confia em mim, coisa de mãe, preocupação de mãe que eu tenho com você. Cara, conjunção é patrimônio. O outro lá vai para a prova decorando a lista de conjunções e achando que arrasa. Você está se preparando para as questões de reescritura, para as questões de troca de preposição por conjunção, para as questões em que as bancas perguntam se a mudança de posição vai gerar mudança de sentido, para as questões em que a banca troca uma temporal por uma condicional. Aí o outro lá que decorou vai falar, não, condicional é condicional, temporal é temporal. A gente tem que entrar nessas questões porque são elas que são a tendência atual. Não adianta mais ficar fazendo aquele negócio lá que a gente decorava e estava tudo bem. Acabou isso em concurso. Se você não fez concurso no século XV, ferrou. Porque agora tudo mudou, o negócio piorou. Entendeu? Eu tenho... Só para fechar, juro. Juro que eu vou fechar. Mas eu me lembro de um... Concurseiro é bicho doido, né? E eu me lembro de que na época que eu morava em Niterói, tinha muita gente da antiga, na praia, fiscal. A galera, fez concurso para fiscal, que tava com a vida boa, morando na praia, sabe? E a gente se encontrava na praia, e a galera mais antiga, assim, eu me lembro, da área fiscal, pessoal, a gente conhecia muitos da área fiscal, coincidência, mas eram muitas pessoas. E eu, como estou nesse meio de concurso, acabo que me aproximo dessas pessoas. E aí eu me lembro, cara, de que muitos alunos meus falavam assim, porra, o cara fala tudo errado. Aí eu me lembro dos alunos me chamando num canto, pô, o cara fala tudo errado. Repare o português dele. Cara, ele fala tudo errado. E o cara, pô, concurso área fiscal tá ganhando super bem, um vidão. Pô, ele passou no concurso, olha como ele fala. Aí a gente sempre diz isso, muito engraçado. Sem nenhum preconceito linguístico, pare com isso, que isso é preconceito linguístico. Mas olha, cara, a galera que passou no século XV
Não tinha que estudar esse português, não. Eu me lembro de que... Eu não, porque eu não sou do século XV. Mas se você pegar as provas do século XV, você vai ver lá, cara, era questão de coordenação motora, emprego de letras. Hoje, o cara que estuda para concurso, ele fala assim, emprego de letras cai. Aí eu falo assim para ele, cai, vai estudar. Cai, tudo pode cair, mas não é isso que vai mudar a tua vida. Emprego de letras, se é com R, se é com Z, nem me peça para dar essa aula, porque eu não estou preparada para dar essa aula, porque isso aí o cara estuda sozinho. Eu vou ficar, hoje vamos treinar o R. Ditado, faça ditado, peça a sua mãe, ao seu pai, ao seu marido, ao namorado para fazer ditado para você, porque cai. Mas isso você estuda sozinho, porque o bicho pega. É aqui. E aí, nisso, você precisa de um professor. E aí é o que eu digo, o cara passou no século XV. Agora você resolveu fazer concurso hoje, lascou-se, porque as provas estão aqui. Prova de português que tem professor que não consegue. Porque é difícil. Porque varia de banca para banca. Porque na hora que você está fazendo a questão, você tem que pensar na banca. Ainda tem isso. É isso. É difícil para você e é difícil para todo mundo. Tá bom? Não é difícil só para você, não. É que os tempos mudaram. Não mandei nascer nesse século. Ó, vou parar de falar que eu tô com fome. Vou postar para a próxima aula mais questões. Deixa eu me despedir, tá bom? Olha, galera que tá aqui. Na semana que vem, que é a semana de um carnaval, que não vai ter, né? Então, só para falar da agenda, eu vou colocar a agenda lá no meu Instagram. Não deixe de me seguir, professora Adriana Figueiredo. Mas na semana que vem, a gente não vai ter aula do extensivo, porque a gente só vai voltar a ter aula na quarta-feira de cinzas. E aí eu já tô com a agenda fechada, porque vai ser Hora da Verdade, do TCDF, CESP. Ah, não, vai ter extensivo. Achei. Anote aí. Peguei. Eu vou colocar a agenda no Instagram, mas vai ter sim, ó. Anote aí. Nosso extensivo, continuando esse daqui, vai ser na sexta, dia 19, tá? Sexta, dia 19, mesmo horário, tá bom? E aí, na semana que vem, a gente volta a ter aula na quarta, Hora da Verdade, TCDF. E sexta, a gente vai ter o extensivo, tá bom? E é isso, tá bom? Beijo, amo vocês. Ó, anote aí. Eu vou postar uma nova... Você vai terminar esse material, você vai fazer esse exercício para casa. E esses que eu não corrigi hoje, você vai fazer. Que na sexta-feira que vem eu vou corrigir, mas vou colocar mais. Eu fiz mais uma lista que eu ia postar hoje, mas não postei não. Vá pro meu Telegram que eu vou postar a lista. Você vai terminar esse que tá aí e vai fazer a nova lista. Eu vou colocar umas questões muito tops, assim, de CESP para você ficar CESP e outras. Não é só CESP não, tá? Tchau!